Talvez nesse fim de ano você esteja um pouco como eu, sentindo uma certa ansiedade para que o ano termine logo, com a esperança de que a sua vida sofra um reset. E isso pode estar muito relacionado com uma luz de esperança que sim, ainda existe dentro de você, porém, nesse finalzinho já de ano, ela se mantém fraca. É como dizem, o óbvio, ele também precisa ser dito. E fim de ano carrega mesmo aquela sensação de que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, a nossa vida vai dar um salto, um pulo e magicamente as coisas vão mudar. É quase como se uma chavezinha da nossa vida fosse virar e pronto, tudo certo, tudo lindo, as coisas se ajeitaram, não existe mais problemas, não existe mais tristeza e nem felicidade. Mas não é assim, porque a gente continua sendo o mesmo, a gente continua no mesmo lugar, a gente continua fazendo as mesmas coisas, pelo menos até aí o começo do ano, mais ou menos janeiro, fevereiro, a gente ainda é muito da mesma pessoa que habitou no ano anterior. E essa é uma sensação que há muito tempo mesmo eu não sentia. Que é quase como uma ansiedade por uma ilusão. Eu sinto que esse sentimento, ele surgiu dentro de mim porque por mais que 2024 tenha acontecido muitas coisas boas, também deixou de acontecer muitas coisas. E é meio louco perceber esse desejo de que o ano vire para que algo aconteça, porque na realidade, para o universo isso pouco importa. E por que pouco importa? Porque o universo, ele não reseta nada, né? Ele não apaga nada da nossa história pra gente começar outra. Por mais que a gente sofra muitos recomeços na nossa vida, ao longo da nossa vida, o universo ele não reseta nada, ele dá continuidade. O cronômetro da nossa vida continua rodando quando o ano vira. Então, pra mim, eu vejo assim, né? Lembrando que nada do que eu trago aqui é uma verdade absoluta, somente como eu enxergo as coisas. Então, eu penso que as vitórias que a gente prometeu realizar e ter pro ano de 2024, ou o ano que a gente está vivendo, né? E a gente leva essas mesmas promessas de vitória para o próximo ano, sim, é um desejo do nosso coração, mas também não passa de uma certa procrastinação. Porque eu penso que se a gente quisesse, de fato, realizar, claro que existe também a questão de poder. Às vezes a gente não pode por alguma interferência, seja de dinheiro, seja de tempo. Então as coisas têm que ir no tempo que tem que ir, devagar. É normal, acontece. Mas muitas coisas, sim, a gente tem o poder de realizar no aqui e no agora. Eu sinto que esse ano foi um dos anos mais desafiadores na minha jornada. E um dia desse eu tava vendo um vídeo que uma moça tava falando assim. Ela disse basicamente que na nossa vida a gente enfrenta fases de deserto, que é quando na nossa vida tudo parece muito escasso. E ouvindo essa fala dela e adaptando a minha vida, a minha jornada, eu penso que nessas fases de escassez é quando a gente mais cresce, porque pra mim o universo ele não dá um ponto sem nó. Por maior que seja a dificuldade que a gente esteja passando, enfrentando, essas fases de deserto estejam realmente desérticas, acho que essa palavra existe, espero que sim. Ainda assim, eu acredito que existe propósito nisso. E eu não vou dar uma aqui de santa, uma de tipo assim super evoluída e dizer que nesses momentos eu não me chateio, eu não me frustro, porque isso acontece, assim, um dia desse, inclusive, eu tava meio que assim, ralhando, brigando com Deus, eu sei que não é certo, pedir desculpa depois, isso é uma coisa que eu faço, quando eu sei que eu tô errada, porque é errado você brigar, você falar coisas pra Deus que não são do seu coração, mas vem em você, vem na sua boca, por conta do momento de vida, a pressão que você tá sentindo, né? Aquele sentimento de caramba, nada dá certo, nada flui. E eu acho que Deus me entende, Ele sabe que o que na verdade, o que habita no meu coração não é nada mais, nada menos do que coisas boas. Claro, eu sou um ser humano, eu sou falha, né? Como qualquer outra pessoa. Então há momentos sim que eu erro e que eu peco, mas eu dou um jeitinho de me entender com ele depois. É tipo um filho mesmo zangado, frustrado, e o pai meio que tem que orientar, corrigir, entender.
É tipo isso. E aí, quando eu penso nisso, quando muito nos é negado, muitas coisas nos são negadas, eu acho que o que resta mesmo é a gente se abraçar, a gente se acolher, a gente ter aquele momento de conforto com a gente mesmo. É a gente aprender mesmo a se voltar para dentro da gente, a olhar para dentro da gente. E isso, claro, na tentativa de entender qual é o propósito de tudo isso. Porque se tem uma coisa também que eu levo muito para minha vida, é que por mais que a gente procure respostas e sinais do universo, resposta no externo, todas as respostas da nossa vida estão dentro da gente. Só que a gente nessa euforia de querer tudo ali rápido, talvez às vezes até mesmo de mão beijada, a gente esquece disso, a gente desvia o caminho. E claro, isso dificulta ainda mais o nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento. O que é normal, é completamente normal. Estamos aqui para aprender, para evoluir. Qual o sentido da vida, de tudo? Eu não sei. Mas eu acho que esse é um dos. Por mais que a gente enlouqueça um pouco nesse processo de descoberta, de investigação de quem a gente é, do que a gente veio fazer aqui, eu tenho a convicção de que a gente consegue saber qual é o propósito de tudo, pelo menos um pouco do nosso propósito, porque não dá pra gente fazer tudo que a gente veio pra fazer, ou não dá pra gente fazer tudo que a gente gostaria de fazer nessa vida. A gente tem que ir embora deste plano aceitando isso. A gente pode ter potencial em muitas coisas, mas a vida não dá esse tempo pra gente, e tá tudo bem. Então eu acho muito importante a gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui nesse plano, né, que parece tão pouco, mas é um bocadinho de tempo, sim, né? Dá pra aproveitar um pouquinho pra gente viver tudo como uma grande aventura, mas a nossa própria aventura. Eu sei que esse vídeo foi meio curtinho, porque eu realmente queria vir passar essa mensagem pra vocês. Foi um texto que eu escrevi ontem e que eu sentia essa necessidade de dizer para vocês continuarem tendo esperança em vocês, no caminho que vocês estão construindo, na jornada de vocês. Independente se nesse momento ele está um momento de deserto, de escassez ou de abundância. E quando você sentir, por mais que sejam os sentimentos mais incômodos do mundo, por mais que você se sinta perdido, ansioso, por favor, olhe para você com carinho, ainda assim. E que por mais que a gente pense que a gente está mais errando do que acertando, na realidade a gente não está nem errando e nem acertando. A gente está fazendo exatamente aquilo que a gente deveria fazer. E essas coisas, essas escolhas que a gente faz, a gente vai entender lá na frente. Isso se o seu propósito for de crescimento e de evolução. Claro que se você está cometendo atitudes destrutivas, isso não é para um propósito maior. É importante que a gente ouça e veja e acolha o nosso lado sombra, mas como uma forma da gente curar coisas da nossa sombra e não a gente reverberar para o mundo, para o externo, para a nossa vida. Não deixar que nosso lado sombra, a nossa falta de esperança, domine o nosso propósito, a nossa jornada. Se você gostou desse vídeo, te peço para você curtir, compartilhar, comentar, nem que seja um coração, e por favor, principalmente, se inscrever no canal, para você não perder nenhum vídeo daqui em diante. E para me dar essa forcinha também, faltam 2 inscritos, se eu não me engano, para atingir a marca de 100 inscritos. Eu tô muito feliz, porque esse é um projeto do YouTube desse ano. E eu confesso para vocês que por mais que eu tenha começado com muita esperança, também tinha aquela questão de insegurança, de autossabotamento, de pensamentos um pouco negativos, não vai dar certo, isso e aquilo. Claro que eu não cheguei ainda aonde eu quero chegar, né? Mas eu tô caminhando para isso e no momento é isso. O que eu posso fazer é o que eu posso entregar. E a tua ajuda vai ser muito importante para eu alcançar os meus objetivos, os meus sonhos e ainda poder se ajudar também, porque eu tenho certeza que essas palavras vão te dar algum conforto, algum alívio, pelo menos. Bom, é isso. Tenha esperança, confie no seu propósito, na sua jornada
e que o ano de 2025 seja o ano em que você possa realizar muito dos seus sonhos. Um beijo!